Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar como desembolar o seu baixo, como tirar ele do bolo numa mix, num ensaio, num show, numa jam, como fazer ele aparecer, ele pintar de uma maneira definida. Então esse é um vídeo aqui para quem vai prezar definição. É uma coisa que eu procurei a minha vida inteira e eu fui dissecando isso em vários tópicos, então é isso que eu vou abordar aqui nesse vídeo, vários tópicos para deixar o seu som menos embolado, beleza? Fica até o final, eu acho que você vai gostar dessa aula. Bom, primeira coisa que eu queria tirar aqui é o mito do som desembolado. Antes eu achava que eu teria que comprar um baixo para desembolar meu som, eu teria que comprar um compressor para desembolar meu som, eu teria que comprar tal amplificador que não embola, porque o som de tal cara é definido, e eu teria que ir atrás desses equipamentos, o que de certa forma até pode ser verdade, mas o que eu quero colocar aqui é o conjunto. O que vai deixar o seu som definido é o conjunto da obra, são todos esses tópicos funcionando junto, vai deixar o seu som desembolado. Se você apenas trocar de instrumento, não vai adiantar nada. Se você apenas comprar um pedal, não vai adiantar nada. Então o objetivo dessa aula aqui é equilibrar todo esse conjunto de fatores para que o seu som seja menos embolado. Uma delas, a primeira de todas, é o ritmo. Uma coisa que eu acho muito importante e a galera esquece às vezes. Toque de maneira escrita. Como assim? Tocar de maneira escrita. Pensa assim, o seu groove que você acabou de tocar aí, dá pra escrever ele na partitura? Tipo assim, você fez colcheia, semicolcheia, tercina, cravada. Exatamente. O que é uma tercina no metrônomo? Você fez isso? Toque com bateria eletrônica. Tenta tocar, cravar com a bateria. Não fica tocando sozinho, sem ninguém. Ou então, tem muita gente que faz isso, né? Baixista pega o baixo lá e fica tocando. Não, põe um metrônomo, põe uma bateria, põe uma música, tenta tocar junto. Trabalhe o seu ritmo máximo, isso é uma coisa muito importante. E outra, toque de maneira escrita, que nem eu falei. Ah, tô tocando aqui, é semicolcheia, tá bom, então são 4 por tempo. Não, é tercina, tal. Eu vejo que muitas vezes a pessoa embola porque ela fez uma coisa que não é nada. Tipo assim, que figura rítmica é essa? Não dá pra escrever. Ficou entre quintina, entre tercina, ali no meio, muda, desencaixa, volta. Depois no final de 3 compassos, o batera fez um negócio que atrasou um pouquinho também. E aí no final caiu junto e arrumou. Esse pedaço inteiro ficou muito embolado, né? Acontece muito isso, né? O cara vai fazer uma frasinha, uma viradinha, sai completamente embolado, porque perdeu o ritmo, né? Geralmente você sai do grid. O grid é uma coisa muito importante pro ritmo rolar. Então eu vejo muito baixista, às vezes o cara não aparece na mix, não pinta, ou então tá embolado, é porque o ritmo tá embolado, né? A bateria tá fazendo uma coisa meio tercinada e o cara tá fazendo semicolcheia reta e tá caindo um pouco fora, o cara tá tocando fora do batera, ou tocando antes do batera. Isso são coisas ruins também, né? Tocado um pouquinho depois. Tem vários vídeos meus aqui sobre ritmo. Dá uma viajada aqui no canal, eu acho que vai ajudar você. Mas pensa assim, uma das coisas principais para você desembolar é ritmo. Se você tiver um ritmo muito preciso, provavelmente não vai estar embolado. Mas tem uma série de outros fatores aqui que eu vou falar nesse vídeo. Falando em ritmo, já leva para uma outra coisa, que é o quê? O ataque do som. O ataque é uma coisa muito importante para você definir o começo da nota, né? E isso praticamente dita o seu ritmo, né? Pensa assim num instrumento pouco ritmo, sei lá, uma flauta, né? Porque a flauta ela tem um ataque que não é tão proeminente assim, e tem um sustain que é infinito, né? Vai depender do fôlego da pessoa, que é diferente do baixo, né? O baixo acústico, por exemplo, você toca ali, a nota morre rapidamente, né? E o ataque é muito forte, né? Tem instrumentos que tem ataque forte, tipo o cavaquinho, o ataque é bem alto e o sustain é curto, né? O baixo ele tem um ataque forte também, então você tocar um som com ataque vai definir o ritmo muito bem onde a nota foi tocada. Então toque com ataque e um pouquinho depois isso fica muito legal. O bumbo veio, logo depois, assim, um pouquinho depois vem o baixo e com um som bem atacadinho. Uma coisa que ajuda bastante nisso, que daí vai definir o seu timbre, né? Pra você tocar atacado, é você tocar com a ponta do dedo, né? Eu sempre brinco aqui, que é o baixista dedo de pincel, né? O cara toca assim, ó. Ó o pizzicato, ó, dobrando pra trás. Isso é uma coisa meio ruim. Então o que eu gosto de fazer? Tocar bem com a pontinha do dedo, ó. Isso vai definir o começo da sua nota, então isso vai dar mais ataque. Isso ajuda a definir o som do baixo. Claro que para você ter mais ataque vai depender do tipo de corda que você usa, qual é o baixo que você está usando. Agora eu estou falando em instrumentos, né? Você trocar de instrumento, de repente você fala assim, não, esse baixo aqui não está tão atacado para mim, eu quero um baixo com mais ataque. Mas agora assim, qual é o baixo com mais ataque melhor? Não necessariamente, né? Vai depender muito do estilo, né? Eu sempre penso nisso. Então vamos pôr agudo pra caramba e deixar o som bem atacado, será que vai ficar legal? Se você estiver tocando um reggae, por exemplo, ele não vai pintar tão bem, entendeu? Ele vai precisar do grave, mas um grave talvez com um pouco de ataque. Então é sempre um desafio você pensar como você fazer para atacar mais o som. Pode ser a ponta do dedo, pode ser um pouquinho na equalização, pode ser um outro baixo, se você tiver 2 baixos, por exemplo. Experimenta tocar a mesma música com 2 baixos diferentes para você ver qual vai funcionar melhor. Não existe melhor, né? Mas existe o baixo certo para aquela música, né?
Sempre tem gente que fala esse baixo é mais definido que o outro. Isso aí é uma coisa que eu não considero verdade, assim. O baixo é mais definido naquele contexto. Tá, o baixo ele é mais definido, mas ele tá com guitarra com drive, com bateria, com pedal duplo, beleza. Aí ele vai pra uma banda de MPB, será que ele é o baixo mais definido para aquele outro estilo? Então para aquele outro estilo vai ter um outro baixo que vai definir mais, entendeu? Então eu acho que assim, não existe baixo mais definido, baixo menos definido, mas sim o baixo mais definido para aquele estilo, para aquela música, para aquele pedaço daquela música. Então vai depender muito disso. Uma coisa importante para o seu som ter ataque é você tocar com uma certa pegada, tocar com uma certa força. Eu vejo que tem muito baixista, que nem eu falei, que é o dedo de pincel que dobra para trás, e tem o cara que toca muito fraco. Tinha um baixista que eu vi ele tocando, eu ficava zoando, que o cara parecia um teclado, sabe? Parecia um pad de synth tocando, porque a nota era constante, e o cara fazia ritmo, mas você não ouvia o ritmo dele. Você ouvia tipo um negócio assim, ó. Ó, se eu fizer do jeito certo. Viu a diferença do que eu tava fazendo antes pro esse aqui? Tipo, eu mudei tudo, né? Antes aqui é um negócio assim, ó, um som constante. A nota não acaba, já entra outra. Umas mais fortes, umas mais estraladas, umas mais fracas. Umas deixa soar, o ritmo impreciso. E esse som assim, esse primeiro baixo que eu mostrei aqui, ó. Qualquer bandinha que estiver tocando vai encobrir ele, porque ele tá com imprecisão rítmica, ele tá sem pegada, ele tá com um som que fica constante, vira um... Tem muito baixista que é assim, né? Tô fazendo com o dedo dobrando pra trás aqui, então tô fazendo tudo que é de errado. Depois eu mostrei uma outra boa, né? O que eu fiz? Defini o ritmo, comecei a tocar bem mais forte, porque daí o som fica com mais ataque. Então, eu acertei o ritmo, acertei o ataque. Eu também fiz uma coisa que é acabar com as notas. Eu dei um acabamento para elas, mas eu já vou falar sobre isso. Além da força, eu coloquei uma constância maior. Pensa assim, a batida mais fraca que eu dei e a mais forte teve uma variação muito pequena. Então tem muita música que precisa disso. Vai precisar de um negócio assim, ó. As notas têm que estar todas no mesmo volume. Se você tocar um... Sabe, eu toquei uma muito fraca, o compressor vai agir, o cara vai mixar, ele vai pegar a mais alta e vai mixar por ela. As mais baixinhas que você tocou não vão aparecer. Então, tenta ter uma certa constância também, controlar a dinâmica com constância. Então, se você está numa parte baixinha, faz ela toda baixinha, sem dar nenhum pico, porque esse pico vai fazer o seu baixo sumir. Porque o compressor vai jogar ele para baixo, o técnico vai jogar ele para baixo. Porque assim, se você tiver... Todo mundo da banda caiu, e aí a voz tá baixinha, você foi lá e deu um pico, o cara vai abaixar você, entendeu? E depois a hora que você tocar não vai vir. Então pensa assim, cuidado com os picos nas horas baixas. E nas horas altas, tenta fazer constante. Cuidado para não tocar fraco também na hora que é para ser alto. Então pensa assim, dinâmica baixa é constante e baixo. Dinâmica média é constante e médio. Ah, então vai ser variando, uma nota forte e uma fraca. Tá bom, então daí esse é o arranjo. Mas assim, se isso não tiver no arranjo, não cria variação onde não tem. E variação de timbre, você viu que eu deixei uma nota estralar, uma outra mais longa? Ou então não, ó, tenta deixar uniforme, ó. A hora que o cara mixar isso aqui, não tem erro, entendeu? Todas as notas estão lá do mesmo tamanho, volume, duração, elas estão padronizadas, isso ajuda bastante ao baixo a não embolar e ele pintar na mix. Falando nisso, uma das coisas que eu faço é tirar o sustain da nota, né? Porque se ela dura até a próxima, você não percebe o ataque da próxima e vira uma coisa constante, vira esse baixo de teclado que eu falei, né? Parece que o cara tá tocando um negócio que dura até pra sempre, né? Tem sustain infinito, mas na verdade ali não, ele tá tocando. Então o que eu gosto de fazer? Deixa a nota morrer, ó. Aí você toca a outra. Esse espaço é muito importante. Então, toca e seca, então, ó. Eu não tô tocando, ó. Ó. E aí tem várias maneiras de fazer isso, né? Você pode fazer staccato, você pode fazer tenuto. Existem maneiras de escrever isso na partitura, mas existe um jeito de você só dar uma secadinha, né? Eu sequei na última, eu deixei 3 suando e sequei uma, então cuida disso. Cuida de não deixar as notas suando aonde não precisa, secar elas, dar o acabamento para elas, né? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Quanto tempo uma nota tem que durar? O tempo que ela tem que durar. Ô, Renato, óbvio, né? Sim, mas pensa assim, ela é 4 tempos, então ela é 1, 2, 3, 4. Ela seca no 1 do próximo compasso. Não, ela é uma semínima, então ela vai secar no 2 do próximo tempo. Então, ó, 1,
Viu? Onde que seca? Você não vai deixar 1, 2, sequei aqui. Sabe, tem muita gente que não dá o acabamento, né? A pessoa deixa varar. Então, se ela dura uma semínima, não, é uma semínima pontuada. 1, 2. Certo? Eu fiz o quê? 1, 2 e depois eu sequei. É uma semínima pontuada, isso. 2 é 1 tempo e meio, né? Então, cuida disso, seca elas no tempo certo. Uma coisa que funciona muito é abafar. Eu gosto bastante, eu toco com o dedo 1 e uso o resto da mão, tô tocando um dó. Ele dura pra sempre aqui, esse baixo tem sustain até amanhã. Se eu colocar os outros dedos aqui, opa, secou. Então eu estou usando os outros dedos para abafar. Eu aperto com o dedo 1 e ponho o resto aqui, só encostadinho para secar. Isso dá uma engordadinha na nota, isso ajuda a dar o acabamento final dela também, Entendeu? Se eu quiser acabar matando ela, eu consigo matar ela com essa mão aqui. É bem legal fazer isso. E também para fazer grooves secos, né? Por exemplo... Pra quem não sabe, eu dou aulas de baixo, eu cobro R$80, a aula dura 1 hora, você faz comigo via Skype, a ideia é ver você tocando. Eu vou ver sua necessidade, seu objetivo, o que você já estudou, como você já estudou, vou pedir pra você mostrar tudo, pra daí eu passar a minha mentalidade de estudo, vou criar um cronograma pra você, baseado nas horas que você tem disponível e aonde você quer chegar, beleza? Vem estudar com baixo comigo, os links estão aqui no comentário, valeu! Outra coisa que é de extrema importância é o abafamento das cordas soltas. Parece que é uma dica até pra quem é mais iniciante, mas é uma coisa extremamente importante. Às vezes o groove ficou embolado porque ficou um misão lá, o cara tá tocando aqui e tem um misão soando, ficou uma corda solta varando, né? Ficou um harmônico, uma sujeira. E essa é a verdadeira sujeira, né? São notas que você não queria que elas estivessem ali, mas elas estão, né? O outro foi um descuido com o final da nota que você tocou. Esse aqui é uma nota que você nem tocou, mas está ali presente. Baixo de 6 tem muito esse problema, baixo de 5 tem esse problema. Se a equalização estiver grave, vai acontecer também bastante. Então, muito importante é você abafar as cordas soltas. Com a mão esquerda é muito importante. Então, por exemplo, eu estava tocando dó aqui. Olha o que eu faço, O meu dedo encosta nas outras cordas aqui. Então, as cordas agudas estão abafadas pela minha mão esquerda, Tá vendo que o meu dedo não tá assim, Ele tá assim, Então, ele tá encostando aqui, ele tá abafando as outras. Minha mão, ela fica meio reta, pra segurar as cordas. E eu tô segurando o dó aqui. Os outros dedos, eles estão aqui, também para segurar o cisão e o mi. Então eu tô tocando dó, eu não tô tocando dó assim, sabe? Tipo só o dó aqui e não tô nem aí. Não, eu tô com a mão inteira ali, segurando. Se eu bater no meu baixo inteiro, sai só o dó. Viu? Olha só que legal, minha mão esquerda é responsável por todo o abafamento, Como se não bastasse isso, eu ainda uso o polegar flutuante, que é o seguinte, se eu toco aqui nessa corda, eu uso o polegar abafando todas as outras. E isso ajuda também no abafamento. Então, se você estiver tocando uma coisa aqui no agudo, você não vai segurar aqui, né? Certo? Se você está tocando aqui, você não vai abafar essas outras cordas. Porque eu dei o exemplo aqui do dó, mas ele já está perto, né? Agora, se estiver totalmente longe, não tem como você fazer isso. Você tocar aqui e abafar as outras. Até dá, né? Mas olha o formato da minha mão. É bem inviável. Então, quem abafa é minha mão esquerda. Então, existem 2 abafamentos. Da mão direita, que é... Você toca uma nota, abafa as cordas de baixo com o próprio dedo que vai encostar. Abafa as cordas de cima com os dedos que sobrarem. Então, tô tocando um Fá aqui, Eu abafo tudo aqui, Tá vendo? Se eu der um slap, Isso é extremamente importante para você conseguir dar um slap. Se você não fizer o abafamento certo, fica impossível dar slap. Então isso aqui é extremamente importante. Eu falo que slap é muito bom porque você aprende a abafar muito bem. Se você aprende a abafar, você não embola. E outro abafamento com a mão direita usando o polegar flutuante, que é uma coisa muito legal. Uma coisa que embola muito baixo, e é o problema mais comum que eu tenho, é a acústica. Você toca sempre no mesmo lugar? Beleza, não tem problema, né? Você aprende a lidar com aquele ampli, é o ampli do estúdio. Legal, você vira amigo dele. É o ampli da escola que você sempre vai tocar? Beleza, você fica brother dele. Agora, quando você está cada dia tocando num lugar diferente, é complicado, porque quando você chega numa sala nova, você tem que lidar com a acústica do lugar. Geralmente, pelo tamanho da sala, ela vai ter uma onda estacionária no grave, sempre tem, se ela não for tratada. Então, o que vai acontecer? Às vezes você está tocando ali, de repente você toca uma nota, sei lá, um dó, você vê que vai um... Quer dizer o quê? Que essa sala tem uma frequência dó nessa sala. Então acontece muito isso. Às vezes eu tô tocando, o cara fala, Renato, seu baixo tá embolando um pouco. Aí eu falo, pois é, cara, ó a acústica. Você toca, faz...
sabe? Se eu toco uma nota seca, você para de tocar, só que o ambiente continua tocando a nota para você. E isso embola demais e é difícil de resolver. Eu vou dar algumas soluções aqui e algumas ideias. Entendeu o que acontece? Eu falei aqui para você tocar seco, né? Só que não adianta você tocar seco porque o ambiente vai dar um reverb no seu som. E às vezes ele tem uma onda estacionária que fica atrapalhando muito, né? Que nem eu falei, tem uma nota dó. Beleza, você toca um Fá. O primeiro harmônico do Fá é o dó. Então vai ter sempre aquele dó constante ali, sabe? Então atrapalha muito. Uma coisa que eu sempre faço é tentar achar essa onda estacionária da sala. Às vezes que eu vejo que tá ressoando muito, eu fico procurando no baixo para tentar achar ela, para tentar, sei lá, mexer nela, né? Então daí o que dá pra fazer? Dá pra você mudar o seu amplificador de lugar. Se tiver num canto, tira do canto. Se tiver no chão, tira do chão. Claro, eu gosto de usar no canto e no chão, porque isso reforça o grave. Mas assim, se você tiver com problema de grave, não vai dar pra você fazer. Então daí tenta pôr num banquinho, ver se melhora. Tenta tirar de perto da parede pra ver se melhora, porque isso vai desfazer o acoplamento acústico. Então tenta tirar do canto, tenta tirar do chão, tenta tirar de perto da parede. Quanto mais no meio da sala tiver, melhor. Eu sei que às vezes não dá, né, que você tá num canto, porque você vai precisar de um palco, né? Então você vai estar na beirada da sala. Mas tenta dar uma puxada, tenta trocar com algum outro músico. Isso vai ajudar bastante. E às vezes tenta, sei lá, mudar. Se é a sala da sua casa, compra um sofá, põe um sofá. Tenta mexer nas coisas para desembolar a acústica, né? Às vezes acontece também de ter realimentação, que é quando o seu baixo continua soando, você para, você seca a nota, mas ele continua soando, porque ele está entrando em algum microfone. Às vezes acontece de ter algum microfone da bateria que está perto do amplificador de baixo, ele pega, aí você toca uma nota seca, só que fica um... Daí os caras acham que você está embolando, né? Só que na verdade é o quê? Algum microfone que tá pegando. Então geralmente eu ando pelo palco, bato o pé pra ver se é algum microfone que tá alto, se é o meu backing vocal, se é o microfone de alguém, pra tentar achar, pra trocar uma ideia com o técnico. Pedir pro cara tirar um pouquinho de grave desse microfone pode ajudar muito. Então cuidado com realimentação, isso também pode embolar muito o seu baixo. Falando em acústica, realimentação, estamos falando em ampli. Existem amplificadores que acabam embolando mais, porque eles são muito entupidos, o som deles é muito fechado, muito grave, e aí acaba embolando. Principalmente amplificador com falante grande, falante de 15. Às vezes ele não tem tweeter, não tem driver, não tem nada. Então qualquer coisa aguda ele não responde harmônico, só fica com aquele sub. Então isso às vezes acaba embolando. O que acontece? O que eu sugiro? Tenta puxar mais médio, tenta puxar mais agudo. Tenta tirar do chão, ou às vezes se é o caso de você trocar o ampli. Não quer dizer que o ampli seja embolado, né? Não tem ampli mais embolado, ampli menos embolado. Mas assim, amplis com falantes menores eu acho que respondem mais rápido, respondem melhor nas frequências médias e agudas, então tendem a embolar menos, né? Falantes maiores possuem frequências mais profundas e eles respondem mais devagar mesmo, né? Pensa, é um negócio maior para se mover, né? Então acaba embolando um pouco mais. Mas isso não é regra. Eu já vi amplificadores com falantes grandes, já toquei nos Mesa Boogie com 2 de 15, que o som tava absurdo de da hora. Então não é regra, mas às vezes você trocar o seu 1 de 15 por uma 4 de 10 pode ajudar muito pro que você está buscando, se é que você está buscando isso, né? Às vezes você vai tocar um reggae, é aquilo que eu falei. Não é o caso, talvez. Talvez o 1 de 15 seja muito legal. E falando nisso, a gente chega na equalização, né? O que a gente tem? Temos sub, temos grave e médio grave. Quem viu meu vídeo do frequências, tem um vídeo meu só sobre frequências para falar sobre isso, que eu explico cada frequência do baixo. É muito legal esse vídeo, fiz no Capricho, tá aqui no meu canal. Sugiro você fazer uma maratona no meu canal, acho que vai valer a pena. Então, cuidado com o sub ele às vezes embola, né? Porque o sub é uma frequência muito baixa, então ele demora pra responder, né? Você não vai ficar fritando aqui no cisão, né? Ó, você não ouve um monte de notas, você ouve uma só, né? Agora se eu toco aqui, ó. Agora você ouviu um monte de nota, né? Porque o grave ele demora pra responder. Então se você colocar muito sub, vai embolar um pouco mais. Mesma coisa vale para os graves, dependendo da banda, do lugar que você estiver tocando, da sala, do amplificador, você pode ter graves embolados. E aí o que vai sobrar para você? Puxar médio grave. O segredo de desembolar o baixo está no médio e o médio grave, né? Isso vai trazer o baixo bem para frente na mix, só que o timbre vai ficando feio, vai ficando magro, vai ficando né? E vai ficando médio grave ele fica e médio mesmo, ele fica e aí o baixo vai aparecendo pra caramba na mix, vai definindo, vai mostrando as suas imprecisões rítmicas muito mais, vai definindo e vai ficando com o timbre feio. Então aqui é o velho dilema de o quanto que você quer fazer o seu baixo aparecer ou o quanto você quer ter um timbre bonito, né? Porque timbre bonito você puxa grave, embola. Tá, quero definir, puxa médio.
aí você tem timbre feio. Então você tem que achar essa balança para você conseguir balancear perfeito ali, para ele aparecer sem ficar atrapalhando a galera, sem ficar aparecendo mais do que a voz, sem ficar aparecendo muito. Claro, se for forró, aí não tem limite para médio, né? Tá liberado. Mas assim, dependendo dos estilos, o médio pode ser bem prejudicial. Você vai fazer o seu baixo aparecer, mas ninguém vai gostar, beleza? E falando nisso, uma coisa muito boa que você pode usar é puxar o captador da ponte, né? Fazer aquela jacada que eu chamo, né? Você joga o captador daqui, toca aqui, puxa médio, e isso vai fazer aparecer muito. Então o captador da ponte com certeza define muito, porque ele tem ataque, ele não tem tanto grave assim. Você toca já aqui também, vai ficar com o som bem mais atacado se você toca nessa região. Então sim, é uma solução, mas tem o mesmo problema de antes. O seu baixo vai aparecer bem mais, ele vai aparecer com um timbre meio médio, meio anasalado. Pode ser que atrapalhe o arranjo, pode ser que ele atrapalhe a voz, atrapalhe os outros instrumentos, né? Você tá indo pra uma faixa ali que você já vai brigar com o violão, você vai brigar com o teclado, você vai brigar com percussão. Então, se você ficar na sua região, é mais garantido. Então, toma um pouco de cuidado com isso, mas sim, é um recurso válido. E eu uso muito, né? Quem acompanha meu trabalho aqui sabe disso. Beleza? Então é isso. Essas foram minhas dicas para deixar o seu som menos embolado. Eu separei em vários tópicos aqui. Eu acho que assim, pensa em tudo isso, analisa tudo isso se você quer desembolar o seu som. Sabe, vai estudar Pozzoli, vai estudar Gramani, vai fazer ritmo, deixa o seu ritmo cravado. Vai pesquisar sobre timbre, pensa no ataque, no sustain, no final, no acabamento do seu timbre. Pensa na sua equalização, nas acústicas dos lugares que você está tocando, onda estacionária. Quanto mais coisa você cuidar, mais definido o seu som vai ser. O conjunto de tudo isso traz uma coisa bem legal. Claro que isso vai envolver, às vezes, você talvez trocar de ampli, talvez comprar um compressor para cuidar do ataque e do sustain do seu baixo. Talvez seja o caso de você trocar de baixo e tudo mais. Mas usa esse gigante que a gente criou aqui nessa aula para guiar você. Beleza? Espero ter ajudado. Valeu, muito obrigado e até a próxima.